Boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, estamos aqui hoje para falar de Corinthians 1, Flamengo também 1. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Neoquímica Arena. Resultado no final das contas, visto que a gente jogou hoje, resultado bom. Não tem como falar o contrário. O desempenho dentro de campo, mais uma vez, deixou muito a desejar, mais um desempenho ruim. Hoje, praticamente, do meio pra frente, é difícil você falar que alguém foi bem. Pra falar a verdade, eu acho que hoje, dos 11, é difícil falar que alguém foi bem. Se for fazer uma análise crítica mesmo, acho que talvez o Cássio, Veríssimo, Moscardo. No restante, é um jogo meio nota 6 para baixo de geral. Mas como eu disse, 1 a 1, se você olha a tabela, não que é bom empatar, porque empatar um ponto só não gera uma diferença muito grande, mas melhor um do que nada, né? Rodada agora pode terminar com a gente ainda mais perto da zona do rebaixamento e tem que abrir o olho. Se já não estava com o olho aberto, tem que abrir ainda mais. Porque rodada após rodada o Corinthians não consegue criar a folga que precisa para se ver livre finalmente da zona do rebaixamento e ver os times de baixo, rodada após rodada, diminuindo essa vantagem. Chegou a hora, cara, dos jogadores darem uma resposta. Se não estava funcionando com o Vanderlei, o Mano chegou, já dá para ver que ele está tentando mudar, mas a mudança agora precisa vir dos jogadores. Precisa vir dos caras que entram dentro de campo. Precisam aparecer para o jogo, precisam aparecer para jogar, precisam querer jogar, precisam querer fazer algo diferente. Porque não tem mais desculpa. Não tem mais para onde apontar. Eles têm que resolver dentro de campo. A gente sabe que o time não é o melhor, que tem muito jogador ruim ali. E chegou a hora dos caras que sabem jogar alguma coisa, falar, mano, vamos jogar porque senão vai dar problema. Mais do que já tá dando. O Corinthians continua numa fase ruim e dependendo muito que esses atletas resolvam jogar. Porque dá pra ver que o Mano já tá tentando mudar algumas coisas dentro de campo. Antes da gente falar mais sobre o jogo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar os comentários, deixar o like, sempre importante o like. O like faz o canal crescer, faz o canal chegar a mais pessoas, o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. Falar um pouquinho do jogo hoje, quando você vê o jogo 1 a 1, placar de empate, você pode até pensar que o jogo foi meio igual. Foi um jogo laicar, um jogo onde as duas equipes criaram chances e, sei lá, foi um bom jogo. Mas quando a gente vê o jogo, né, vê os 90 minutos, fica claro que acho que um time merecia ter saído com a vitória e esse time não era o Corinthians. A gente começa o jogo bem, começa ali os 10 primeiros minutos tentando gerar pressão na saída de bola do Flamengo, tentando gerar uma abafa, tentando tirar aquela tranquilidade do Flamengo sair com a bola e consegue. Consegue nos primeiros 10 minutos criar essa dificuldade para o Flamengo. Mas logo o Flamengo com seus jogadores que têm uma qualidade superior, que são bons de bola, consegue se desvencilhar dessa marcação alta e essa pressão já não começa a surtir mais efeito. O Flamengo começa a gostar do jogo e aí o primeiro tempo, depois dos 10 minutos, é praticamente todo ele do Flamengo. Praticamente todo ele do Flamengo. Agride na hora que tem que agredir, finaliza na hora que tem que finalizar, gera dificuldades na hora que tem que gerar e chega ao gol do Cássio algumas vezes, obrigando o Cássio a fazer algumas defesas. Do lado do Corinthians, muita apatia, principalmente hoje no meio de campo. Renato Augusto, mais um jogo péssimo do Renato Augusto. Eu acho que eu poucas vezes vi um jogo tão ruim assim do Renato Augusto. Sumido, escondido, fugindo do jogo. Renato Augusto não aparecia. Bem marcado, ok, mas o Renato Augusto tinha que aparecer. A gente precisa desse cara. E hoje foi mais um jogo onde o Renato Augusto sumiu da partida. E não é o primeiro. Já vem de uma sequência grande de jogos ruins do Renato Augusto. E hoje foi mais um. Não apareceu para o jogo. Não buscou, não ajudou o time na hora que precisava, tanto que saiu no intervalo. Eu não sei se por lesão ou se pela partida que vinha fazendo, mas ele saiu no intervalo. Outro meio campista, joga mais como um ponta, mas ajuda muito
Na criação, Matias Rojas, mais um jogo péssimo do Rojas. Uma partida fraca, uma partida apática, uma partida onde, não se prova para que veio. O Rojas não se prova para que veio. Não entrega nada dentro de campo, nada. O Rojas não entrega nada dentro de campo, não finaliza, não ajuda a marcar, não cria um passe, não... É nada, mano. O Rojas é absolutamente nada e quando você tem dois dos seus principais meio-campistas em mais uma partida tão ruim, é difícil da bola chegar no ataque, é difícil de você trabalhar essa bola e a bola começa a ficar mais e mais com o time adversário e estourar mais e mais na defesa. Mais e mais e a pressão começa a aumentar. Chega uma hora que não vai dar certo. Como eu já disse, o Renato sai no intervalo, o Bruno Mendes, que entrou de lateral direito hoje, sai no primeiro tempo ainda, vinha fazendo até uma boa partida ali, marcando o Bruno Henrique, sai para a entrada do Fagner, e o primeiro tempo do Corinthians é bem abaixo mesmo. O Flamengo gosta do jogo, joga como se estivesse jogando em casa, como infelizmente é de costume do Flamengo aqui na Neoquímica Arena, e a gente não consegue melhorar, não consegue jogar. Maicon, uma partida, como eu já disse, Maicon parece que joga com medo, não tem vontade, parece às vezes de agredir, sabe? De criar dificuldade para o adversário. Moscarda foi hoje o meio campista que mais tentou alguma coisa, ainda erra em alguns lances, faz algumas faltas bobas, toma uns cartões amarelos quando não precisa, mas é o que mais tenta. Yuri, mal. O Yuri é muito participativo, isso ninguém pode negar, mas ainda errando muito nos acabamentos finais, errando finalizações. Wesley, cara, o Wesley ele é a nossa válvula de escape. O problema é que quando ele está marcado, o 1 contra 1 dele não funciona. A gente sabe que o acabamento das jogadas do Wesley deixa muito a desejar. Para finalizar a jogada ele deixa muito a desejar. E hoje foi mais uma partida. Mas o Corinthians mais uma vez é um time que pega a bola, dá no Wesley e Wesley se vira. Tenta criar algo. Tenta achar uma jogada. E o Wesley não conseguiu. Mais um jogo onde ele fica muito isolado. Tenta, mas não acha, não acerta, não flui. A jogada não flui. A linha de zaga, primeiro tempo ali, como eu disse, começou a sofrer bastante. Mas até que no primeiro tempo ainda conseguiu se comportar bem. Segundo tempo entra Juliano já no intervalo no lugar do Renato. E o Juliano é um nada, cara. Como pode um jogador tão ruim, tão fraco tecnicamente? Tão fraco tecnicamente. Juliano pra mim que junto de Maicon, e eu vou colocar até o Gil, falham no gol. Fala logo do gol dos caras. A bola tá no meio de campo com o Juliano e o Maicon trocando um passe. E eles erram um passe próximo. Uma jogada bizarra. Totalmente aleatória. Totalmente sem sentido. Eles erram. Geram meio que um contra-ataque. A bola chega rápida no Gerson. Que carrega. O Gil marca, mas não marca. Sabe aquela marcação que eu venho criticando sempre aqui? É uma marcação meio fofa. Marcação que não morde, que não pressiona, que não aperta, dá o espaço que o Gerson precisa. A gente sabe que esses caras do Flamengo são bons de bola, mano. Qualquer mínimo espaço que você der, qualquer centímetro de campo que você der pros caras, eles vão achar. E o Gerson achou. Achou um chute indefensável, no alto, cruzado, não tinha muito o que o Cássio fazer. 1-0 pro Flamengo e ali, cara, era torcer muito pra achar um gol, porque nada indicava isso. O Corinthians não conseguia chegar. O Corinthians não criava perigo pro Flamengo, o Corinthians não tinha nada, o Corinthians era um nada. Depois entra Romero, entra Pedro, o time vai meio que pro abafa, a torcida na empurrância, gerando pressão, gerando impacto, gerando aquele abafa, até que uma bola levantada na área, um bate-rebate, ela sobra na entrada da área. O Fábio Santos dá uma porrada, pega no braço do Léo Pereira. Pênalti bem marcado, não tem do que reclamar. Fábio Santos vai pra bola, bate. O goleiro chega a encostar nela, mas empate, 1-1. E daí em diante o jogo ficou loucura, cara. O jogo ficou aberto, os dois times buscando o ataque. Contra-ataque de um lado, contra-ataque do outro. Mas chance clara de gol, pouquíssimas. Mas o jogo ficou aberto. Felipe Augusto entra e ele tenta um chute do meio de campo, cara, que vai pra fora, mas gostei, boa tentativa. Mas o jogo
fica aberto, mas sem grandes chances de gol. Termina aí 1-1, placar que é aquilo. O resultado em si, 1 ponto para cada lado, nunca é bom para ninguém. Mas visto que foi o jogo, a gente sai com um placar que, no fim das contas, não era justo, mas que, enfim, aconteceu. O Corinthians não jogou para 1-1, mas o time adversário foi incapaz, o time adversário não foi eficiente, enfim, saiu com empate. Com isso, a gente chega a 31 pontos, temos 4 pontos do Santos, que é o primeiro, primeiro dentro da zona do rebaixamento, mas o Santos joga amanhã. Então, essa vantagem pode diminuir. Acho que o Vasco também tem 27, então a vantagem vai terminar aí pelo menos nos 4 pontos. O Corinthians tem que melhorar. O Mano vai ter que acelerar muitos processos. Os jogadores dentro de campo vão ter que melhorar, vão ter que dar mais um gás, vão ter que querer jogar mais, porque do jeito que tá, não tá dando. Muita coisa tem que melhorar. Jogadores vão ter que sair, isso é óbvio, mas infelizmente pro restante do ano vai ser com esses caras que a gente vai ter que ficar. É chegar logo aos 45 pontos para se ver livre da zona do rebaixamento. Até lá vai ser no sofrimento, vai ser difícil. Mas enfim, vamos torcer pro Mano achar um time que jogue nas características que ele quer, na forma que ele quer, e que os jogadores comecem a jogar, cara. Não dá mais para esses caras jogarem da maneira que tá jogando. A torcida tem que continuar protestando, tem que continuar cobrando, porque quando tá na arquibancada não falta apoio. Então não pode vir reclamar de pressão fora de campo, pressão no CT, não pode reclamar, porque quando tá na arquibancada a torcida tá gritando, tá apoiando. É fazer isso, porque esses caras têm que entender que do jeito que tá não tá dando. Foi isso, rapaziada, um jogo bem xoxo, bem médio, bem fraco, mais um jogo do Corinthians no ano, poucas diferenças e o Mano vai ter trabalho pela frente. Uma ótima noite a todos vocês, um bom final de semana e vai Corinthians!